Ah, agora sim, bom dia, meus amigos, muito bom dia. Mais esse encontro, né? Agora com uma pequena alteração, eu acho que acredito que foi a pedido de vocês mesmos, né? Uma determinada mudança para que vocês possam melhor se organizar, né? Então, um tempo para você assistir a aula gravada, um tempo para você assistir a aula ao vivo, né? Então, o Guilherme, né? Manda a aula gravada às 7, às 8 ele faz a live dele. Aí eu mandei minha aula gravada, né? Bom dia, Natália, bom dia. Mandei minha aula gravada. Bom dia, Mariana, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, cara. Mandei minha aula gravada às 9, né? Para que supostamente você pudesse assistir às 9. Faço ali um compêndio sobre algumas aulas, né? A respeito do Cruz e Souza, fazendo um contraponto, né? Com o caso, né? Vamos chamar assim, o caso George Floyd, né? Que suscitou várias manifestações no globo, né? Não foram só nos Estados Unidos, né? A gente tem o caso lá em Londres, o pessoal quebrou uma estátua lá, jogou a estátua no rio, etc, etc, né? Pois bem, tá lá a aula gravada, assiste depois, tá? Ou se você já assistiu agora às 9 horas, né? E aí, conforme prometido, um livro contemporâneo, né, cara? Um livro que foi tema da UFMS. Então eu vou tentar aqui dar as minhas impressões, né, a respeito de Antes do Baile Verde, né? Eu chamei de, ali na hora eu errei, chamei de Último Baile Verde, né? Mas o nome do livro é Antes do Baile Verde, que compõe 18 contos, tá? São 18 contos de Lígia Fagundes Telles, assim como aconteceu na semana passada. Eu falei a respeito do Milton Atum, né, que está atuante aí, é professor universitário, né? É professor convidado em Cambridge, né? Então, o que acontece? Como acontece com o Milton Atum, Lígia Fagundes Telles também. Ela está viva, né, cara? Ela está viva e é legal falar de gente viva para desmistificar, né? Aquele lance, né? Que professor de literatura só fala de gente morta, né, cara? O cara só fala de gente morta, meu Deus. Não, a gente fala de gente viva também. Tem a aula dos vivos, no caso, Lígia Fagundes Telles, né? Ela completou 90 anos. Foi quando que ela completou 90 anos? Acho que foi ano retrasado, completou 90 anos, Lígia Fagundes Telles, né? Vamos lá? Vamos aos contos já, que é o que interessa? Então vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, tudo gravando. Sala aberta, o chat, tá? Qualquer coisa, liga o seu microfone para fazer qualquer pergunta, qualquer interferência, tá bom? Porque daí eu vou estar ali com a tela dobrada, eu não vou conseguir ver na hora que você digitar a pergunta, tá? Então, vamos lá. Então, em Lígia Fagundes Telles, tá bom? Antes do Baile Verde é o nome do livro, como eu disse para você, é um livro composto por 18 contos. O que eu vou fazer? Alguns contos eu vou me demorar mais, porque se eu for explicar os 18, eu estou na vala, né, cara? Eu vou terminar só 2 horas da tarde. Então, eu vou fazer um apanhado aqui, e alguns eu vou me demorar mais, porque daí eu quero analisá-los, né? Eu quero demorar um pouquinho mais falando a respeito, tá? Bom, o primeiro, né, é um conto intimista, altamente intimista, né? Na medida que nós percebemos, né, que o casal não está bem, tá? E eles começam a observar os objetos da casa, né? E aí né? Eu vou falar a palavra close, porque é nitidamente isso que a gente tem, né? A gente tem um foco em determinados objetos, esses objetos eles são representativos para o casal, tá? Então, no caso, o marido, né, começa a olhar um peso de papel verde, né? Ele começa a admirar que o peso de papel é transparente, não sei o quê. Mas ele também entende que o peso de papel só tem função se tiver papel para ele prender, né? Senão, o peso de papel é algo inútil. Senão, ele perde a sua função. Peso de papel bonito para ficar na mesa de centro e tal. E eles começam a olhar esses objetos e, de uma certa forma, avaliar, né, o casamento deles, né, cara? Então, provavelmente o casamento, a gente nota aí que o negócio não tá bem, tá? Então, tem o peso de papel verde, né? A cor verde, muito sugestiva, né? Em Lígia Fagundes Telles, vai lá Deus saber por quê, mas tudo bem, tá? E também tem um anjinho que só tem valor quando tocado, né? Então, você toca no anjinho, o anjinho, né? Tipo, né? Reage, acende, né? E assim por diante.
Então, ele também, né, está ali inerte, ele só pode vir à vida se tocado. Então, o conto que abre o livro é o conto Os Objetos. Você vai encontrar muitas representações, eu vi ontem, né, cara, pesquisando, né? Eu encontrei muitas representações no YouTube, peças de teatro e, assim, filmes, curtas-metragens, entende? Independentes, feitos pelos contos de Lígia Fagundes Telles, que é algo sensacional, cara, tá? Então, tem um lá, você digita lá, Lígia Fagundes Telles, Os Objetos. Aí vai aparecer logo de cara dois jovens, né, fazendo essa representação do conto Os Objetos. Pois bem, aí o livro vai adiante com agora o verde lagarto amarelo. Aí, de novo, a cor verde. Aqui, esse aqui eu gostaria de me demorar um pouquinho. Por quê? Porque a representação, né, mais uma vez, como nós tivemos na aula passada, Milton Atum, com o seu Yakub e Omar, dois irmãos gêmeos. Eu também tenho aqui dois irmãos, esses aqui não são gêmeos, tá? Mas é nítido, né, o relacionamento misto, né, ou melhor, a representação bíblica do Caim e Abel, né? Então eu tenho Rodolfo e eu tenho Eduardo. O Rodolfo é o mais velho, o Eduardo caçula. O Eduardo vai visitar o Rodolfo. Provavelmente o Rodolfo vive sozinho, tá? O Rodolfo vive sozinho, o Eduardo já é casado. E o Eduardo, né, chega lá nesse lugar, supostamente onde mora o Rodolfo, e pega o Rodolfo meio de surpresa. O Rodolfo está rabiscando. O Rodolfo, aí a gente tem um vislumbre, né, que o Rodolfo é escritor. De uma certa forma, um escritor de sucesso, porque ele já tem um romance escrito, sabe? E ele está ali trabalhando num segundo romance. Quando o irmão chega, ele pega, né, um casaco, um pedaço de roupa e joga em cima da mesa, que é em cima do conto que ele estava rabiscando. Ele não queria que o irmão visse. Então a gente já vê já uma situação meio desgastada entre os dois irmãos, tá? O Eduardo chega, cumprimenta, pergunta como é que ele tá, como é que estão as coisas, tal. E aí o Eduardo vai tirando, né? Vai tirando, a gente nota que ele vai tirando o paletó, vai ficando à vontade na casa do irmão. E o irmão vai nos revelando o Eduardo, cara. Então diz que o Eduardo vai tirando o paletó e vai aparecendo, né? Os pelos loiros do braço, vai aparecendo o braço, o antebraço malhado, né, cara? Ele é um cara forte, né, velho? Então ele identifica, né, que são braços de nadador. Então, Eduardo ali representado como um cara ideal. E Rodolfo, aí a gente começa a entrar numas lembranças de infância. E a gente vai entender que o Eduardo sempre foi o preferido da mãe, sempre é o que vivia, né? Sempre que vivia no gosto da mãe. A mãe perguntava para o Eduardo, a gente tem uma volta da representação bíblica, né? A mãe perguntava para o Rodolfo, Rodolfo, cadê seu irmão? Aí ele fala, né, sou eu, de certo pajem do meu irmão, que é a representação bíblica, né? Você lembra quando o Caim matou Abel? Deus se revela a Caim, onde é que está o seu irmão? Sou eu, guardador do meu irmão, né? Então a gente tem a representação. Por quê? Porque o Rodolfo, a gente começa a entender que ele sempre foi gordinho. Então ele sempre foi, assim, e é gordinho até hoje, né? Porque o Eduardo pergunta para ele, né? Puxa vida, tal, não sei o quê. Você emagreceu, né? Não, é isso mesmo. O Eduardo tá ali e fala assim: o Rodolfo pergunta para ele, mas o que foi? O que você quer? Por quê? Porque a presença do irmão incomoda o Rodolfo. O Rodolfo começa a lembrar de certas coisas na infância que não são agradáveis, né? Que era o momento em que a mãe preferia, o pai também, de uma certa forma, preferia Eduardo. O fato dele ser caçula, o fato, provavelmente, dele ser mais bonitinho e do Rodolfo ser gordinho, entendeu? Aí Eduardo fala assim, não, vim te convidar, minha mulher vai fazer aquela torta que você tanto gosta, ela tá animada, ela tá lendo o seu romance pela segunda vez, e ela fez algumas anotações, queria conversar com você. Então, tá vendo? Rodolfo, pelo menos, tem um sucesso. Qual que é o sucesso dele? O sucesso de ser escritor. Ele não é um escritor comum, né? Ele é um escritor já de sucesso, entendeu? E o Eduardo, pelo visto, é um camarada que é bem sucedido.
O Rodolfo mora sozinho, então provavelmente uma pessoa solitária. O Eduardo já constituiu família, já tem esposa, entendeu? Então é um camarada bem sucedido, ele é um camarada bem sucedido. Ele traz umas uvas, né? Traz umas uvas por mão e fala por mão assim, trouxe para você tal. Dá as uvas para o Rodolfo mastiga as uvas, e o Rodolfo está constantemente pego em pensamentos, né? Na hora que ele experimenta a uva, né, um ácido da uva, ele fala assim, puxa vida, é assim que eu queria escrever, né, eu queria escrever como um ácido, talvez a própria Fagundes Telles, né, falando a respeito, né, que é escrever como algo marcante, algo, né, que você experimenta, algo que você põe à boca, você lê, e as pessoas vão notar diferença, como um ácido na boca, né? A gente tem aí uma alusão ao próprio ato de escrever, talvez até o próprio afã da Lígia Fagundes Telles, né? Não, eu quero, né, escrever assim, porque Rodolfo queria escrever assim. E ele é pego em pensamentos assim, constantemente o irmão falando. E o irmão falando, o ouvido incomoda. O incomoda por quê? Porque justamente vem essas lembranças, né? De como o irmão era preferido. O irmão sempre mais bonitinho, o Rodolfo sempre gordinho. E aí ele lembra de uma vez que a mãe, né? A mãe estava vestindo o Rodolfo e falou: Meu Deus, meu filho, você tem que parar de comer. Por quê? Porque ele vestia uma camiseta amarela, a mãe colocava uma camiseta amarela, mas de tanto ele suar no pescoço, nas axilas, ele suava demais, porque ele era gordinho, ficava uma mancha verde. Então, por isso, né? O verde lagarto verde. Por que lagarto? Porque ele não se aceitava, né? Então, ele se achava uma pessoa feia, né? Uma pessoa feia. Verde, lagarto, amarelo, por quê? Porque a camiseta era amarela, mas ela ficava com manchas verdes, manchas de verde de suor na axila, no pescoço, porque ele é um menino que suava bastante, a mãe incomodava. E ele dizendo que ele sentia isso, o incômodo da mãe, e ele via que ele incomodava a mãe, tinha hora que ele queria morrer, porque ele queria parar de suar. Pensa o desespero, não, você tá louco, né? Uma pessoa já na infância já não se aceitava, já não aceitava o corpo, né? Por isso verde, lagarto, amarelo, e por isso provavelmente essa inversão do título também, né? Que inverte as coisas, inverte a nossa maneira de ver a vida, inverte a nossa maneira de se aceitar. Todo mundo tinha que se aceitar, não é verdade? Afinal, a gente tem o grande dádiva, que é o quê? A vida, né, cara? Então todo mundo tinha que se aceitar. Mas aí há uns contrapontos, há uma inversão. É o verde lagarto amarelo, né? Então ele é um lagarto verde, mas é um lagarto amarelo. Mas antes de ser lagarto, ele é verde. Tá? Então tá bom, as minhas impressões sobre o conto, eu fiquei muito fascinado pelo conto, né? O conto é muito inebriante, né? No sentido que ele vai tendo esses pensamentos e o irmão falando no ouvido. Aí o irmão fala assim: olha, eu tenho uma surpresa para você. Né? Porque traz essas lembranças, né? E o Rodolfo pergunta de novo, mas qual que é a surpresa? Não, depois eu te falo. E aí o seu livro, aí o Eduardo viu que ele jogou uma peça, né, em cima, uma peça de roupa em cima, pega o papel, começa a ler, o Rodolfo pula na mão dele, tira o papel da mão dele. Não, fala logo o que você tem. Não, fala para mim se você vai aceitar o almoço. Ele fala assim, não, tô de dieta. Ué, dieta? Eu, não, tô parando o açúcar. Não, cara, como açúcar, você tá aí, emagreceu. Aí, aqui emagreceu, né? Então, tipo assim, né? Você tá falando para me agradar, você tá falando para me proteger, né? E aí o Eduardo fala assim, eu vou passar um café para você. O Rodolfo fala assim, não, não precisa não, tomei na esquina. E aí, de novo, o Rodolfo sabe que é mentira. Porque a padaria da esquina é uma padaria suja e o Rodolfo gosta das coisas limpinhas. O Rodolfo é o aciado, o Rodolfo é o forte, o Rodolfo é o bonito, né? Então, ele tem os pelos do braço que são loiros, entende? Então, se é loiro, reflete o amarelo como se fosse ouro.
Então, o menino é como se fosse um anjo, entendeu? Então, ele não vai sentar na esquina para tomar um café. Mais uma vez, ele está tentando o quê? Não se preocupe comigo. Não levante-se daí. Não é para fazer as coisas para mim. Está protegendo o irmão. E isso incomoda o Rodolfo, porque é um sentimento de superioridade que não é, provavelmente não é assim que o Eduardo queira passar, mas é assim que o Rodolfo percebe a sua inferioridade. Afinal, ele é um lagarto verde com manchas de amarelo, né? Por causa do suor, por causa do suor que ele tanto suava, e a mãe se incomodava, e ele se incomodava com o incômodo da mãe. E aí, né, cara, a gente tem a representação nítida, né, do Caim e Abel, no sentido que? No sentido que o Rodolfo começa a lembrar da infância, ali o Eduardo lá, sassaricando pela casa. E ele lembrando, ele não quer lembrar, cara, mas ele lembra. Ele lembra uma vez que o irmão ia brigar, que tinha um menininho que estava lá, né, para brigar. E aí o Rodolfo foi lá avisar o Eduardo. Eduardo, ó, o cara tá lá na esquina te esperando, irmão. Ele fala assim, então vou lá, né, cara? Não, mas ele é maior do que você. Eu falei assim, mas e daí que ele é maior do que eu? Eu vou ficar conhecido como covarde? Eu vou lá ver essa parada. E aí o Eduardo diz que vai imaginando, né? Imaginando o amiguinho, esse amigo da rua com canivete. Aí ele imagina o canivete tolado no peito do Eduardo até o talo, né? E ele correndo, avisando a mãe: mãe, o Eduardo. E a mãe vai lá e tá lá o Eduardo com canivete. Ele pensa tudo isso, ele imagina. Na imaginação dele, ele começa a pensar o irmão morto na briga, com o canivete tolado no peito, de como a vida dele poderia ser diferente sem o Eduardo. Como que a vida dele poderia melhorar sem a preferência do Eduardo, né? Então, na mente dele, ele mata. Aí ele lembra que ele sai correndo, né? Ele volta assim rápido, na infância. Então, o poema é muito louco, o conto é muito louco, porque ele está toda hora com interferências da mente do Rodolfo. Assim como ele é um erudito, né? Ele é um escritor, a mente dele não para. E ali a Lígia Fagundes Telles, né, ali tentando mostrar para a gente essa mente em processo. Ele, né, lembra da infância que ele sai correndo para procurar o Eduardo está sentado no meio-fio, com um corte na cabeça. Ele pergunta, cadê o guri? Correu, já deu um pau nele, ele correu. Aí o Rodolfo pergunta, e o canivete? Aí o Eduardo olha para ele assim, que canivete? Tipo assim, o canivete foi obra da imaginação do Rodolfo. O Rodolfo imaginou o canivete. O Rodolfo pensou no irmão morto, né? E assim essas lembranças continuam. Uma prova de que o irmão era preterido foi quando a mãe adoeceu e a mãe estava para morrer e o pai não quer contar para Eduardo. O pai conta para o Rodolfo. Conta para o Rodolfo para preparar o Rodolfo, para o Rodolfo preparar o irmão, vê? Então ele sente ele ser preterido em relação ao irmão até nisso, né? Então ele pode saber que a mãe vai morrer, agora o irmão não pode saber, tá? Pois bem, mas daí o conto ele vai caminhando nesse sentido. Sempre sempre o Rodolfo mostrando Eduardo como superior e ele um verde lagarto amarelo, né? Um menino vestido de amarelo, né? Vestido de verde, perdão, mas com manchas. Desculpa, vestido de amarelo, mas com manchas verde de suor na axila, né? E também no pescoço, porque ele suava demais. E aí ele começa a perguntar pro irmão: tá, mas o que é que você tem a surpresa aí para me contar, tal, não sei o quê. E aí ele olha a pasta, cara. O irmão trouxe uma pasta. E na hora vai vindo ali na mente dele, ele pensa assim, não é possível, cara. Eu sou o escritor da família. Eu sou o camarada que fez sucesso escrevendo. Quer dizer, a única vantagem que ele tem em relação ao irmão é o fato dele ser escritor. Ele olha para a pasta, olha para o irmão e pensa assim, não, cara, você não vai fazer isso comigo, velho. Você não vai fazer. Aí o Eduardo percebe, de uma certa forma, que o Rodolfo, né, percebe o que está acontecendo. Ele fala assim, então, tá no começo ainda, tô trabalhando nele, tá no começo, mas trouxe para você dar umas opiniões, tá? Bom, aí eu termino aqui meu comentário, né? Foi numa visita que fez ao irmão que lhe declarou que também ter escrito romance, roubando assim a única coisa pertencente ao irmão mais velho, né? E o conto termina assim, mais ou menos com essa perplexidade do
do Rodolfo, né? Por quê? Porque o Eduardo sempre foi melhor do que ele. E agora, a única coisa que eu destaquei, a única coisa que eu sei fazer, provavelmente ele vai me roubar também. Ele vai ser um escritor melhor do que eu, tá? Então, fica aí a dica, né, do Verde Lagarto Amarelo, um conto altamente enigmático, altamente intimista, né? Que tem um reflexo da própria Lígia Fagundes Telles, onde ela nos dá a dica, né? Como ela quer escrever com esse gosto ácido da uva, né? Essa mistura, né, do ácido com o açúcar, do doce da uva, que impregna, né? Que emprega ou impregna? Que impregna, irmão, que impregna na boca, né, cara? E assim ela quer que as outras pessoas também percebam ela escrever. Alguma pergunta, alguma questão? Eu dei uma aula esses dias à noite com o pessoal preparatório para o DPEM, e aí eu me empolguei, não sei se contei para vocês, eu me empolguei, cara. Eu falei 1h30, cara. Depois eu fui olhar o chat tava cheio de perguntas, os caras começaram a se responder, sabe? Os caras começaram a se responder porque eu empolguei com isso. Mas tudo bem, larga a mão de agora. Próximo conto, vamos lá, próximo conto. O próximo conto também, altamente intimista, gostei demais, que foi Apenas um Saxofone. Apenas um Saxofone conta a história, né, de uma... A gente ainda não sabe, mas ela vai contar para nós no decorrer do conto. No primeiro momento, a gente percebe que é uma mulher muito rica. Então, ela começa a olhar o apartamento dela, ela começa a olhar as coisas dela, a tapeçaria, os quadros, né? Ela começa a olhar o roupão dela. Ela fala que ela tem um homem rico que a sustenta, ela também tem um jovem que lhe dá prazer, e ela tem um professor também com quem ela mantém relações, né? Ela tem um professor espiritual, uma espécie de guru, que no segundo encontro ela mantém relações sexuais. E ela possuía joias, ela fala que ela tem um diamante que é do tamanho do ovo de uma pomba, né? Ela tem tapetes, ela tem uma mansão. Só que naquele dia, ela dispensou todos os funcionários. Ela tinha chofer, ela estressou com todo mundo, falou: vocês querem saber, irmão? Vocês somem daqui, eu não quero mais ninguém aqui. E ela tá sozinha. E sozinha, ela começa a lembrar do Xenofonte, que é assim que ela chama. Ela chama um rapaz que tocava saxofone. Ela começa a perguntar: por onde andará Xenofonte, né, cara? O próprio nome do cara, né, já lembra a palavra saxofone, né? E ela lembra que quando ela era mais jovem, né, ela estava numa festa de casamento de uma amiga que havia se casado com um baterista. E o baterista, né, tocava numa banda. E o camarada tocava numa banda, na festa tinha todas aquelas figuras. Mano, você já viu já as figuras já da noite? Já? Hã? Eu tenho vários amigos que são figuras da noite, irmão. Figuras da noite, né? Você não tem aula com ele, né? Você sabe que você tem um professor que é batera, né? Que é o Marco Aurélio Plaça, né? O Plaça é batera, né, velho? Tinha uma banda, né? Acho que tem a banda dele até hoje, né? E ele também tinha um projeto que ele tocava com os professores. Muito legal. Nunca me chamou para tocar. Pretinho, descansado. Aí o que acontece? As figuras da noite, né, irmão? Você já andou já com essa galera? Então você olha assim, você fala assim: nossa senhora, irmão, né? Tá, eu tenho outro também, que é baixista, que é um camarada meu, que é professor também de história. Muito bom, muito bom. Aí o que acontece, cara? A mãe vai lá pro casamento, e no casamento tem essas figuras da noite, entendeu? Aí a mãe vai para um quarto e começa a chorar: minha filha casou com esse bando de vagabunda, né, minha filha, aqui, agora. E aí, a nossa personagem, ela ainda não tem nome, tá? E o nome que lhe será dado será um nome falso, não é o nome dela, tá bom? E aí, o que acontece? Ela vai lá tentar consolar a mãe. Quando ela vai tentar falar alguma palavra para a mãe, que a mãe está chorando, ela ouve uma melodia de um saxofone no canto da sala. A mãe também ouve, e a mãe para de chorar. Cara, eu fico pensando na maestria do cara tocando, velho. E o cara tocando, e aquele tocar do cara calou a mulher, a mãe chorosa, calou qualquer palavra que ela tinha para falar para a mulher, sabe aquela hora que você vai falar assim: olha, né, que você vai falar assim, e aí ela se cala. Então é um saxofone que conversa, é um saxofone
hipnotizador. E aí, o que, que a mãe da menina e ela vão fazendo? Vão fazendo juntas, elas vão procurando de onde vem aquele som. E aí elas veem no canto da sala um rapaz com uma camisa surrada, ou um rapaz com uma calça surrada, um sapato velho, mas o saxofone dourado impecável, tá? Muito bem. E aí, a gente nota assim que ela fala da velhice dela, ela começa o conto, né, recitando em inglês, falando assim, que merda, né, em inglês. Ela recita um poema em francês, e ela fala assim, que merda, né, envelheci, como os anos passaram rápido, né, e ela começa a recordar do Xenofonte, que o Xenofonte falava para ela que uma mulher não falava palavrão, né, mas ela falou assim, mas eu posso falar palavrão porque eu falo palavrão em francês, posso falar palavrão até em grego arcaico, né? Porque daí a gente vai entendendo que ela é uma prostituta, ela é uma prostituta de luxo. Então ela fez carreira na prostituição e se tornou muito rica. Ela tinha um homem rico ainda que a sustentava, ela tinha um jovem que lhe trazia prazer e ela tinha esse professor espiritual, que também, né, não era tão espiritual assim, porque na segunda noite já manteve relações com ela. Ela possuía joias, tapetes, uma mansão, mas só que ela vivia infeliz, porque daí ela lembrava, né, o Xenofonte, vivia na saudade do seu grande amor, um saxofonista, que ela chamou de Xenofonte, né, que se dedicara a ela completamente. Então, o que que acontece? Aí, eles mantêm uma primeira... Aí eles começam a conversar. Provavelmente, ela já era prostituta nesse tempo, só que ela era jovem, entendeu? E aí eles vão para a praia, eles vão na praia. Na praia, né, ele começa a tocar para ela, tal, e aí eles resolvem entrar na água. Eles entram na água, tal, mantêm relações sexuais ali na areia. Quando eles tiveram a primeira relação sexual, ela fala que ela renasceu, né, que ela se apaixonou por ele. E aí, falando, ela, né, na conversa, ela falou assim que ela nunca foi batizada. Ele fala assim, como você nunca foi batizada? Ele disse que ele pegou um pouquinho d'água, jogou na cabeça dela, eu te batizo, e colocou um nome nela, tá? Nome esse agora que eu não me recordo. Ele batizou ela, ele chamou ela de um nome, tá? E agora eu te batizo agora, né? Ainda fala, né, no nome do padre, do filho e tal. E ele batiza. Ela dá risada, ela fala, você acredita em Deus? Ele fala assim, eu sou apaixonado por Deus, tal. E naquele dia, ela pede para ele provar o amor. E ela pede assim para ele, olha, se você me ama mesmo, como você disse que está me amando, como você disse que me ama, sobe ali naquela duna, pelado, e toca o saxofone a todo pulmão. Diz que ele pegou o saxofone, saiu pelado, correndo, foi até na duna e começou a tocar. Falou, não, tô brincando, tô brincando. E daí o que que acontece? Aí nós temos o prenúncio de todo esse relacionamento. Esse relacionamento que ela sempre vai pedir, ela começou pedindo coisas pequenininhas para ele. Só que daí, cada vez mais, ela vai pedindo coisas maiores. E ele sempre fazendo. Por quê? Porque, ou ela não acredita que ele a ama, ou duas, ela quer que ele demonstre constantemente. Só que daí eles vão mantendo relações. Ela visita ele no apartamento dele, o apartamento dele é feio, o apartamento dele é num prédio antiguíssimo, tá? Mas eles convivem juntos, eles são namorados, e ela fala que ela vive as melhores experiências, ela está apaixonada por ele, tá? Ele tocava com paixão o saxofone, e assim ele mantinha ela com o saxofone. Veja bem, teve uma hora que ela falou para ele assim, olha, você vive tocando, por que você não escreve isso que você vai acabar esquecendo? Ele falou assim, querida, eu não sei ler e não sei escrever. Eu não leio música, eu não escrevo música, eu sou autodidata. E aí, né, é interessante, né? Então a gente tem um músico analfabeto, porque no final é isso, nós temos um músico analfabeto, mas que no dia em que a mãe estava chorando, ele tocou o saxofone e a mãe parou de chorar. As palavras que a nossa personagem ia dizer para a mãe naquela hora, para tentar consolar a mãe, foram substituídas pelo som do saxofone. Então ele conversa com o saxofone. O saxofone é capaz de comunicar, e assim ela está, né? Vamos tentar evoluir? Como uma cobra enfeitiçada. Já viu aquele camarada, o Ari? Mesmo procedimento. Então, ela está enfeitiçada com aquele som. Só que eles vão ficando juntos e prova, ou melhor,
aparenta que ela ainda mantém, ela se sustenta ainda com a pornografia, né? Apesar de ainda ter o seu amado, né? Então ela ganha dinheiro, ela tem uma grana, entende? Claro que daí o negócio vai evoluir, porque ela vai se tornar muito rica, entendeu? Pois bem, mas só que uma coisa começa a incomodar, a falta de ambição dele. Então ele se contenta, sabe? Ele se contenta com o saxofone, com aquilo que ele toca, as bandas que ele toca, e mais ele se contenta com ela. Então aquilo a incomoda, porque primeiro ela não se acha digna daquilo. E aí, lembra, ela está recordando da casa dela. Aí ela começa a lembrar de novo, ela começa a lembrar, por exemplo, que da decoração que ela mandou fazer, que daí o decorador, né, que se dizia homossexual, né, o decorador que se dizia homossexual, tal, ela colocou uma grana na mão do decorador, ela mostrava os ouros que ela tinha, e falou assim, pode gastar esse negócio aí. Aí ele mostrou um tapete que não era tão persa. Ele mostrou um tapete persa que supostamente era caríssimo, ela olhou o tapete, ela reconheceu o tapete não é persa, basta. Mas assim, ela se deixou enganar. Por quê? Porque ele não era um decorador tão bom assim, e ele também não era tão gay assim. Né? Por quê? Porque ela o surpreendeu uma vez, né? E ela não deixa transparecer que eles mantiveram relação sexual, mas teve uma hora que ela surpreendeu ele na casa e ele estava rígido, sabe? Tava alminho. E na hora que ele a viu, ele como é que eu vou falar? Ele descascavelou, né? Então ele, né, ficou com os trejeitos, tá? Por quê? Porque ele era decorador. Entende? A aparência que vende. Então ele tem uma aparência que vende a aparência de ser homossexual, porque assim ele consegue os contratos que ele precisa conseguir, etc, etc. O conto é fantástico, cara. E o conto ele vai caminhando numa linha que ela vai começando a pedir as coisas pro Xenofonte. Eu quero um brinco, eu quero um vestido, eu quero. E ele sabe o que ele tá fazendo? Acordando de manhã, pega o saxofone e só volta à noite para conseguir o dinheiro, para conseguir as coisas para ela, as coisas para ela. Até que um dia, aquilo de uma certa forma vai cansando ela, por quê? Porque ela quer mais, ela tem ambições. Só que ela vai se olhando no espelho e ela vai se sentindo velha. Ela se olha no espelho e ela desvia o olhar. Por quê? Porque ela já não se sente mais tão bonita quanto ela era. Então, o que ela faz? Ela põe um ponto final, que é o ponto final do conto. Ela quer pôr um final no relacionamento desse Xenofonte, que agora ela só tem na lembrança, né? Ela pede para ele se suicidar. Ela fala, se você me ama mesmo, se suicida. E aí, cara, a gente não sabe direito o que aconteceu, porque o conto termina. Então, supostamente, Lígia Fagundes Telles sugere o quê? Que ele se suicidou. Mas também poderia ter sido um jeito dela colocar um ponto final naquele relacionamento. Por exemplo, você está me pedindo o impossível eu não posso te dar. Aí ele pega e sai fora, não é? E assim ela vivia somente com as suas lembranças. O conto é fantástico. Por quê? Porque vocês ainda são muito jovens, entendeu? Vocês ainda não têm os 40 anos do professor Gessé. Ó, fui lá da minha antiga chefe, ó. Oi, minha chefe, me deu 4 lá. Né? Vocês não têm ainda os quase 50 anos do professor Gessé, por exemplo, para ter um casamento do qual, né, eu já estou fazendo já quase 30 anos de casamento, e olhar para minha esposa e como eu me senti apaixonado pela minha esposa, entende? Então eu fui um cara que eu não enriqueci. Então eu não... Por quê? Porque eu sou professor, entendeu? Então eu tenho ciência, eu não vou ficar rico, entendeu? Eu tenho ciência disso aí, eu não vou ficar rico. Mas eu sou muito feliz com a família que eu tenho, com a mulher que eu tenho. Eu costumo dizer que eu sou muito rico. Por que eu sou muito rico? Porque eu tenho um tesouro, cara, que é a minha mulher, que é a minha família, entende? E aí eu vejo esse conto, eu consigo perceber, sabe? Como que às vezes a gente faz escolhas erradas, no momento errado. Então, no momento ali, era para segurar o Xenofonte e falar assim, nenhum homem vai me amar como você está me amando. Então, em detrimento das coisas que ela queria conhecer, ou melhor, das riquezas que ela queria ter, ela devia segurar a coisa mais importante, irmão. Então, vocês agora estão no começo da carreira de vocês. Ano que vem, se Deus quiser, vão ser todos universitários. Em nome de Jesus, irmão. Entendeu? Todo mundo universitário. E aí vão aparecendo as oportunidades da carreira. E eu vou te contar, cara. Nem todo o dinheiro do mundo pode substituir um grande amor. Tá bom? Então, assim, esteja pronto, sabe? Que na hora que você reconhecer esse grande amor, nada vale a pena, nada.
Porque triste a situação da nossa personagem. Ela é rica, ela tem tapaçaria, ela tem diamante, ela tem joias, mas ela não tem o grande amor dela. O grande amor dela se foi, e agora só resta a lembrança de um homem que ela amou na vida, e que com certeza amou incondicionalmente o nosso personagem Xenofonte, que Xenofonte não é esse o nome dele, e também o nome que ela dá também não é o nome dela. Por quê? Porque ela, num determinado momento, ela fala que ela contratou o advogado e ela falou assim, ó, quando eu morrer, eu quero que na minha lápide esteja escrito assim, ó, e falou o nome que ela ganhou lá na praia, que o Xenofonte a batizou. Diz que o advogado riu. Ela riu também, mas ela percebeu o riso do advogado. Bom, você é rica, você coloca no sua lápide aquilo que você querer. Gostou aquilo que você querer? Aquilo que você quiser. Tá bom? Eu gostei muito do conto. O conto é sensacional, cara. Deixa eu evoluir aqui, que a hora tá passando. Então eu tenho Elga, o conto que fala sobre ambição. Primeiro, deixa eu perguntar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que o conto merece uma pergunta. Não? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos lá, então. Vamos continuar. Então, o que acontece? Eu tenho um conto Elga, né? Vou fazer aqui rapidinho uma leitura para andar mais rápido, tá? Fala de um jovem do sul do Brasil que vivia em férias na Alemanha, logo assumindo uma vida alemã. Então, ele vivia ali na Alemanha, entre os locais. Em uma das férias, passou pela guerra. Não seria mais aceito no Brasil, tá? Vivia ali de uma espécie de tráfico de alimentos. Então, ele estava ali numa vida alternativa, né? Foi lá que conheceu Elga, uma alemã, por quem se apaixonou. Ela tinha uma perna ortopédica, tá? Chegou a noivar, o pai dela propôs que iniciasse o tráfico de penicilina, mas faltava investimento inicial. Foi assim que ele, casado com Elga, roubou-lhe a perna ortopédica e desapareceu, voltando tempos depois, rico, para o Brasil. Então, o que ele faz? Né? Ele rouba a perna ortopédica da Elga, então quer dizer, de uma certa forma, ele usa a Elga, né? Ele se aproveita dela, né? E aí ele começa o tráfico de penicilina e volta rico para o Brasil. Então, um conto que fala sobre ambição. Interessante, tá? Nos contos, a gente tentar ir colocando uma temática para os contos, né? Então, no caso do Apenas um Saxofone, uma lembrança, né? Então, é o conto que fala sobre as lembranças, sobre o amor, né? O amor que só ficou na lembrança, o amor que ela deveria ter investido, mas não investiu. E Elga, no caso, o conto que fala sobre ambição. Ambição essa que é capaz de roubar a pessoa amada, né? Deixar a pessoa amada assim, só peça do corpo, irmão, né? Então, roubou a perna ortopédica dela. Vamos lá, vamos evoluir. O Moço do Saxofone também é um conto que fala sobre traição. Nós temos um chofer de caminhão, motorista de caminhão, que é instalado em uma pensão. Ele frequenta um restaurante, um come feio, né? Um restaurante feio lá. E aí, o que acontece? Ele, na pensão, ele começa a ouvir um saxofone. E esse saxofone toca só músicas tristes. Ele tá chateado porque só conta músicas tristes. Eu tô aqui para dar spoiler mesmo, entendeu, mano? Então eu tô aqui para isso mesmo. E aí o que acontece? Ele conhece uma mulher lá na pensão e tal. E aí ele descobre que essa mulher é a esposa do saxofonista. E que essa mulher, ela trai o marido. Ela tem relacionamento conjugais e o marido sabe. Enquanto ela tem num cômodo os relacionamentos dela, essa conjugais, ele fica no outro ponto, tocando o saxofone, tá? Então havia quartos separados, quando a esposa estava com outro homem, o marido tocava o saxofone de forma deprimente. Isso incomodava mais o motorista, tá? Quando ele se encontrou com a mulher do saxofonista, marcaram um encontro. Então aí o chofer fica sabendo, né, dessa traição, e ele quer entrar no rolo também. Ele explicou qual era a porta, no entanto, quando ele chegou, teve com o saxofonista conformado, como era, indicou a direção ao ser questionado do porquê não fazia nada, afirmou que tocava o saxofone. Com isso, o chofer, né, partiu da pensão. Então, o camarada ficou questionado, mas você não vai fazer nada, né? Eu vou ficar com a sua mulher, você não vai fazer nada, não é por isso que eu toco saxofone, né? Aí ele, né, sai da pensão com aquela experiência lá. E claro, né, cara, o horário já está avançando, eu não posso deixar de falar de Antes do Baile Verde, que é o conto que nomeia o livro, cara. Então, Antes do Baile Verde é o conto que nomeia o livro, então não posso deixar de falar, tá?
ele narra a preparação da jovem Tatisa para o carnaval. A jovem Tatisa está ali na presença da empregada. E as duas estão debruçadas, cara, na janela. E aí passa o pessoal fantasiado. O pessoal fantasiado, inclusive um dos tocadores lá, manda um charme, manda uma mesura e tal. E a Tatisa fala para a empregada, ó, que ela gostou de você e tal. Né? Aí ela, a empregada fala assim, não tem tempo para isso, né? Meu homem é muito, muito mais bonito. Inclusive, ele tá para chegar. Por quê? Porque é noite de carnaval. E aí a empregada tem um compromisso com o namorado dela, que o namorado vai passar e elas vão ver o desfile. Só que daí ela tem um serviço. Qual que é o serviço? Pregar as lantejoulas na saia da moça. Por quê? Porque a Tatissa está indo para o baile verde. No baile verde, ela pintou o cabelo de verde, ela pintou as unhas de verde, a roupa íntima dela é verde, o vestido é verde, a saia é verde, tudo é verde, porque é o baile verde. Entendeu? Então ela tá ali de Pierrot, né? Tá ali vestida como um palhaço, tem a sainha uma Pierrot, né? Um Pierrot feminino. Então, todo Pierrot de verde ali, e ela tá se preparando com as lantejoulas. Só que o raciocínio das duas é interrompido. Na hora que a empregada fala assim, você ouviu? Ela fala, o quê? Olha lá, ó, o pai. Aí a gente começa a entender que tem um pai no quarto e o pai tá doente. O pai tá nas últimas. Será que ele tá mal? Ele tá mal. Eu vi lá, ele vai morrer. Não, outra vez você falou que ele ia morrer e ele não morreu, né? Você estava errada. Não, eu falei que ele estava ruim. Realmente ele piorou, tá? Agora ele não passa dessa noite. E aí a Tatisa começa a falar, ai meu Deus, começa a xingar o médico, chama o médico, inclusive de um palavrão, né? Mas também eu falei pro médico, para que mandar ele para casa? Eu não sei cuidar de doente, né? Aí a empregada falou assim, então, mas só que ele é seu pai, entendeu? E aí a Tatisa, a empregada tá terminando de colocar as lantejoulas, porque elas estão se arrumando, irmão. Vai pro baile. E aí o pai? Aí a Tatisa fala assim, olha, aí chama a empregada e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, ó, você gosta tanto daquele meu vestido, eu te dou aquele meu vestido. Mas não sai hoje não, fica você com meu pai. Sabe por quê? Porque eu me preparei tanto para esse baile, não é injusto, tal, não sei o quê. Aí a empregada fala assim, olha, meu homem já deve estar ali na esquina me esperando. Eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu não fico por dinheiro nenhum, eu vou nesse desfile, tá? Agora, ele é o seu pai, né? Aí ela começa a lembrar, ela, se você tem a sua obrigação, você tem a obrigação de filha, né? Ela começa a lembrar que o pai uma hora piorou, uma hora o pai piorou, e assim nós estamos ali, antes do baile verde. O que acontece? A empregada fala, não, já tem que sair, eu já tenho que sair. Aí a Tatisa pede para ela dar uma olhadinha de novo lá, o velho tá ruim, tá? E aí ela fala que de manhã ele mandou ela ir no baile. Não, minha filha, vai. Aí a empregada vai, claro que ele falou que não quer incomodar, entendeu? Mas ele vai morrer, entendeu? Tá, elas discutem até o último momento, tá? Só que antes de sair, a menina duvidosa se aproxima, né, da morte do pai, duvidosa da proximidade da morte do pai, deseja ir ao baile. Assim, as duas saíram à porta, deixando o pai de Tatisa desfalecendo. Então, ela deixa o pai em casa mesmo, supostamente deixa o pai para morrer. E aí o conto termina com elas fechando a porta e a Tatisa correndo e as lantejoulas caindo, certas lantejoulas desgrudando e as lantejoulas correndo atrás dela, tipo assim, dizendo, as lantejoulas como que dizendo, né, você vai mesmo largar seu pai aqui, né, e as lantejoulas correndo, descendo os degraus, né, correndo atrás da Tatisa, e assim a Tatisa deixa o pai, né, há uma ruptura, né, em que ela se importa única e exclusivamente com ela e não tá nem aí para a doença do pai. Deixa eu evoluir, porque senão o tempo vai me pegar. A caçada. Então eu tenho um conto fantástico no sentido que é um conto do extraordinário, do metafísico, né? Um camarada, ele chega numa loja de antiquários, ele vê uma tapeçaria e ele reconhece a tapeçaria. Ele reconhece a tapeçaria, só que a mulher fala, não, isso aí tá aqui há muito tempo, tá muito velho, isso aqui tá pregado só no poeira, só se eu desgrudar esse troço aqui daqui, ele desfalece. E ele começa a lembrar, mas só que ele não sabe do que ele lembrou, ele volta para casa, né? Enigmático, né? Mas por que eu lembrei, né, cara, disso aí, mas o que é? Aí ele começa a pensar se de repente ele tivesse uma outra vida, ou por quê, ou se realmente é uma lembrança que ele tinha. Ele falou, mas será que eu era o pintor?
Será que eu era um pintor que pintei o quadro? Será que eu era o tapeceiro? Não, eu posso ser o caçador. Aquela lá era uma cena que eu vivi. Eu era o caçador, só que tinham duas pessoas, o caçador e uma pessoa no segundo plano. Ele começa o caçador, eu posso ser também a pessoa do segundo plano. Aquilo lá vai intrigando ele. O que, que ele é? Ele é o tapeceiro que fez a peça? Por que, que ele lembra? Ele é o cara que... Porque a maioria das tapeçarias, elas são inspiradas em quadros. Eu sou o cara que pintou o quadro? Quem que eu sou nessa bagunça? Entendeu? Eu lembro desse ocorrido, mas quem que eu sou? E aí ele fica naquela luta, né? Com ele mesmo. E aí, no outro dia, ele volta lá na loja de antiquários, a mulher abre para ele e fala assim, olha, você chegou cedo hoje, então ele mostra a tapeçaria, ele fica olhando para a tapeçaria, quando ele se imagina, todo o lugar, a tapeçaria já tem cheiro de orvalho, já tem cheiro de folha seca. E aí, à medida que ele vai olhando para a tapeçaria, o próprio ambiente vai se tornando a floresta. E aí a coluna, que era a coluna do prédio, passa a ser uma árvore, e aí ele se vê naquela circunstância. Aí ele fala assim, mas por que eu estou nessa circunstância, meu Deus? Quem que eu sou? Será que eu sou caçador? E aí ele começa a correr na floresta. É aí que ele cai na dele. Ele fala assim, peraí, caçador? E se eu for? Isso mesmo. Aí é a hora que ele escuta o zunido da flecha. Ele é a caça. Entendeu? Então, ele tem um ataque cardíaco na frente da peça, tá? Mas, na verdade, o que ilustra? Ilustra que ele passou a ser, né, a caça. Então, ele é que foi o animal caçado. Então, é ele que sente a flecha, sente o gosto do sangue na boca e sente a hora que ele vai morrer. Na verdade, ali ele está tendo um ataque cardíaco na frente da peça, tá? Aí eu tenho o conto a chave, aí, cara, o meu horário já tá dando, tá? Aí eu tenho o conto a chave, eu tenho o conto Meia-Noite em Xangai, eu tenho a janela, né? Eu tenho o chá bem forte e 3 xícaras. Aí você pode fazer a leitura, eu extraí lá do meu resumo, tá? O Jardim Selvagem, Natal na Barca, tá? Essa daqui é sensacional, que a mulher no Natal traz no colo um filho doente, sabe? E aí ela encarna a Pietà, ela com aquele menininho, né, ali, né, no colo, né? Muito bem. Eu tenho a ceia, eu tenho Venha Ver o Pôr do Sol. Venha Ver o Pôr do Sol é um conto muito enigmático, no sentido que ele, não é que ele reproduz, mas ele vai na linha, né, do Edgar Allan Poe, que foi um dos poetas que compôs a respeito de temas policiais. Então eu tenho aqui um ex-namorado que, inconformado com o rompimento do namoro, ele prende a ex-namorada num jazigo de um cemitério abandonado. Então, é um crime que é cometido, tá bom? Então, é uma leitura muito sensacional. Eu Era Mudo e Só, também é um conto que me deixou muito bolado. Por quê? Porque o marido tem uma esposa perfeita, uma filha perfeita, e ele se vê em toda aquela perfeição, e o casamento já tem 12 anos e o casamento está gasto. Então ele percebe que a mulher é uma mulher que recebe as pessoas sem vontade, é uma mulher que ri sem vontade, é uma mulher que faz amor com ele sem vontade, né? E eu tenho umas pérolas que falam sobre a traição. O marido desenha uma cena de traição. Por quê? Porque ele é casado com a Lavínia, e ele lembra que logo quando ele foi casar com a Lavínia, o Roberto deu elogios à Lavínia, que a Lavínia estava de preto e estava com um colar de pérolas. Ele falou assim, nossa, como você fica linda nesse preto. Por que você não casa de preto? Casa de preto, você fica linda nesse vestido preto, esse colar de pérolas dá um realce e tal. Só que daí o Roberto, né, não investiu, né? Parece que o Roberto era um concorrente do Tomás, só que o Roberto não investiu. E aí o Tomás alimenta aquela observação, né, por vários anos. E aí agora o Tomás está doente. A gente não sabe muito bem qual é a doença, mas parece ser uma doença terminal, porque ele percebe a morte chegando. E Lavínia vai ter uma reunião, e ele sabe que nessa reunião vai estar o Roberto. Ele começa a simular na ideia dele a Lavínia, né? Conversando com o Roberto roçando o braço no braço da Lavínia e tal.
E aí ele começa a pensar, imaginar já a traição da mulher, e a mulher ali se arrumando e tal. E a mulher deixa o colar de pérolas perto ali. E aí ele olha o colar de pérolas, ele lembra do elogio que o Roberto fez há anos atrás. Aí o que ele faz? Ele pula da cadeira, pega o colar e coloca no bolso. Coloca no bolso por quê? Porque ele está tentando interromper, né? Interromper um cenário perfeito, que seria a volta dela para o Roberto, né? Ela procura o colar, como não acha o colar, ela fala, amor, já estou atrasada, não sei o que, não sei o que. Ela sai. Aí no que ela sai, ele tira o colar da mão, assim, aperta o colar, querendo quebrar o colar, e não sei se você já viu o colar de pérolas, eu também não vi, não. Mas ele vai amassando, e o atrito das pedras começa a fazer um barulho como se fosse uma gargalhada. E ele começa a ouvir aquela gargalhada, tipo assim, você vai ser traído, não adianta que você faça. Aí o que ele faz? Ele chama a mulher, grita, Lavínia, Lavínia. A Lavínia volta, né? No que ela volta, ele devolve o colar para ela, fala assim, achei seu colar. Obrigado, meu marido. E ela pega o colar, e aí ele vê a cena novamente, né, da suposta traição, se aquilo lá vai acontecer ou se não vai, tudo aquilo lá está na mente do nosso personagem Tomás. O conto também é sensacional, tá bom? Aí eu tenho o menino, na ida do menino com sua mãe ao cinema, enquanto caminham, ele vai orgulhoso por causa da beleza da mãe, tá? Quando chega ao cinema, ele que caminhara apressada na rua, se demora na porta do cinema e manda o menino comprar doce. Finalmente, entra na sala e passa por muitos assentos, com vaga para 2 pessoas, até que chegam a com lugar para 3. O filme começa e o menino reclama da enorme cabeça na sua frente. Ela tenta mudar de lugar, mas a mãe não. Ele tenta mudar de lugar, mas a mãe não deixa. Até que se sente na cadeira vaga um homem. Depois de alguns momentos, a cabeça que o atrapalhava sai do assento e nessa hora ele vê a mãe de mãos dadas ao estranho do lado. Daí para frente a imagem da mão branca da mãe e da mão morena do homem o perturba. Pouco antes do fim do filme, o homem parte, ele e a mãe vão embora. Ela, alegremente, chegando a casa, encontram o pai e o menino não chora, tá? Então, a mãe traiu o pai lá no cinema, tá? Então, fala sobre traição, tá? Muito bem. Bom, assim, nós configuramos os 18 contos. Vamos tentar fazer um pouquinho do exercício? Esses exercícios contam do resumo, tá? Relacione adequadamente o tema ao seu respectivo conto. Bom, ambição, Elga, né, cara? Traição, o menino. Loucura, o conto A Janela. Aí você faz a leitura lá, tá? Do conto A Janela, seu conto todo e termina a meio-disto aqui, tá? Então, Elga, a ambição, né? Cadê a ambição? Ambição número 1, né? E o menino, número 2, que é a traição. Aí aqui eu coloquei uma questão aberta, né? Às vezes a gente faz tantas questões de múltipla escolha, que a gente fazer questões abertas. Desajuste, né? Apelo à imaginação e ciúme são temas encontrados na obra Antes do Baile Verde. Que contos, respectivamente, apresentam esses temas, né? Desajuste. Qual seria o desajuste? Eu era só, né? Eu era mudo e só, que é o marido que se encontra naquela circunstância com a mulher, que é linda, o lugar é perfeito, ele tem um emprego perfeito, né? Que ele não quer aquele emprego, mas é o que dá dinheiro para ele. Só que ele se vê naquela circunstância que se ele convidar a mulher para ir tomar uma cerveja, a mulher não vai, né? A mulher ri sem vontade, a mulher recebe as pessoas sem vontade, a mulher faz amor com ele sem vontade. Então há um desajuste. O apelo à imaginação, a caçada, onde o nosso personagem se sente a caça, né? E o ciúme, que é quando o marido Tomás delineia, né, toda a traição que a mulher supostamente vai fazer com ele, tá bom? Eu deixei, se não me engano, 7 exercícios lá no meu resumo, tá? Meus amigos, falei mais que a minha boca, tá? O horário já está avançado, agora vocês têm aula com o Schweit, não é verdade? Antes de terminar, gostaria de perguntar, alguma pergunta, alguma questão? Então, esse foi tema da UFMS, tá? A gente ainda não sabe como é que vai proceder, então a gente procede sempre com aquele raciocínio, tá? Então, a gente vai levando a vida, vai tocando a vida normalmente. É um livro que eu gostaria muito de ter falado presencialmente, mas não dá nada, tá bom? Então, fizemos agora essa parte, deixei aqui minhas impressões desse livro, que é fantástico. Faça leitura para enriquecimento seu, para alegria sua, vai ser uma experiência sensacional, eu garanto. Lígia Fagundes Telles, Antes do Baile Verde. Tá bom? Um abraço, meus amigos, e até semana que vem.